Olá! O Ministério Público de Minas Gerais lançou a campanha Cartão Vermelho ao Feminicídio em parceria com os maiores times de futebol do estado e levando aos estados a conscientização sobre o combate à violência contra a mulher. Agora, clubes e atletas de outras modalidades estão aderindo a esse movimento. Veja quem já gravou o vídeo para a nossa campanha. Você sabia que Minas Gerais é um dos estados brasileiros com o maior número de feminicídios? Precisamos mudar esse jogo já. Quadras, a gente se garante, mas fora precisamos de todo mundo dando seu melhor para que meninas e mulheres possam viver livres de qualquer tipo de violência. Cartão Vermelho ao Feminicídio, uma campanha do Ministério Público de Minas Gerais em parceria com o Minas Tênis Clube. No esporte, o cartão vermelho é usado para atitudes inaceitáveis. Na vida, o feminicídio é o extremo da violência contra a mulher e não pode ser ignorado. Basta! Nós, clubes de futebol, não estamos fazendo nenhum favor, estamos apenas cumprindo com a nossa função social, que é de apoiar a sociedade, apoiar o Ministério Público, apoiar o Tribunal de Justiça, para que tenhamos uma sociedade melhor. Medida protetiva de urgência é um documento que protege as mulheres em situação de violência. Com medida protetiva, a Justiça pode afastar o agressor do lar, proibir qualquer aproximação ou contato. Basta procurar uma delegacia de polícia, promotoria de justiça ou a Defensoria Pública e solicitar a medida protetiva. A mulher vítima de violência doméstica pode pedir medida protetiva, mesmo não tendo boletim de ocorrência ou processo criminal. Uma coisa não depende da outra. Descumprir uma medida protetiva é crime e pode levar à prisão do agressor. Se isso acontecer, chame a Polícia Militar pelo 190 imediatamente ou procure uma delegacia. Medida protetiva salva vidas. Vamos nos unir e compartilhar essa informação e ajudar quem precisa. Cartão Vermelho ao Feminicídio. Uma campanha do Ministério Público de Minas Gerais em parceria com o América Futebol Clube, Clube Atlético Mineiro e Cruzeiro Esporte Clube. Para falar sobre a campanha Cartão Vermelho ao Feminicídio, estão aqui no estúdio hoje a promotora de justiça Denise Guerzoni, que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Combate à Violência Doméstica, o CAUVD do Ministério Público de Minas, e o atleta Bruno Soares, tenista aposentado, que foi número 2 do mundo no ranking de duplas da ATP, que é a Associação de Tenistas Profissionais, ganhou 35 títulos de ATP, 3 Grand Slams e 4 títulos de Masters 1000. Em duplas mistas, foi bicampeão do US Open, campeão do Australian Open e foi vice-campeão em Wimbledon. Anunciou a aposentadoria em setembro de 2022, infelizmente, depois de dar tanto orgulho para nós brasileiros. Obrigada, Bruno, pela sua presença aqui. E eu que agradeço o convite, Denise, Laura, um prazer estar aqui com vocês, falando de um assunto tão importante para todos nós, né? Verdade, eu queria que a doutora Denise começasse contando como é que surgiu a ideia dessa campanha e que retorno que ela tem gerado. Sim, bom dia, Laura, bom dia, Bruno, obrigada por estar aqui conosco. Laura, a ideia da campanha surge pela necessidade de informação, né? Foi constatado por diversas pesquisas que o número de 80% das mulheres vítimas de feminicídio consumado não tinham medidas protetivas, não tinham ainda ingressado no sistema de justiça para posterior proteção. À vista dessa circunstância, eu entendi por bem e compreendi que a informação protege, a informação salva vidas.
E nada melhor do que no nosso país, né, aproveitar, digamos assim, a potência da comunicação do esporte, dos atletas que são admirados, que são referência, na hipótese do tênis, o atleta Bruno Soares, né, que está aqui conosco hoje, para poder difundir a informação, para que a gente possa levar ao alcance de todos noções básicas da Lei Maria da Penha e principalmente do seu principal instituto, que são as medidas de proteção. Então, a resposta, ela vem. Por que da campanha? Para levar informação a quem precisa dela. E ela está gerando uma visualização grande, né, nas redes sociais. Sim, ela gera uma visualização grande nas redes sociais, ela gera o alcance de um público que por uma imprensa comum, digamos assim, um periódico, um jornal, uma revista, não alcançaria, né? Hoje o mundo virtual, ele acompanha aquilo que acontece no mundo real, digamos assim. Os banners, os vídeos que são exibidos nos estádios, nas arenas, fazem circular a informação de proteção para milhares de pessoas, né? Então, para além do atleta, que é a grande estrela daquela competição, nos ambientes são exibidos nas telas informações como essas dos jogadores de futebol, dizendo como, onde e por que requerer uma medida. Então, voltando às redes sociais, por exemplo, esse vídeo que você exibiu das jogadoras do Atlético Mineiro, Cruzeiro Esporte Clube e América, geraram quase 500 mil de acessos. Isso significa que 500 mil, né, de pessoas tiveram acesso àquela informação e certamente pessoas, mulheres, meninas estão protegidas, estão cientes de que podem confiar no sistema de justiça, que podem buscar uma ajuda no Ministério Público e a gente pode, então, dar um cartão vermelho ao feminicídio. Bruno, conta pra gente o que te levou, além do empenho da doutora Denise, com certeza, né, o apelo dela, o que te levou a aderir a essa campanha e qual que é a sua posição quanto a essa violência que a gente vive, né, infelizmente, botando o Brasil num ranking tão feioso? Eu acho assim, não é nem o que me levou, não tem por que não participar disso. Eu acho que, como foi falado no vídeo, isso não é um favor, isso é um dever social nosso de cuidar disso aí. A gente sabe o tamanho desse problema, né, ele faz parte do nosso dia a dia, né, muitas vezes muito mais perto do que a gente imagina, com pessoas ao seu entorno né, muitas vezes ele está acontecendo e a gente só fica sabendo quando chega no estágio avançado, de repente num crime, alguma coisa muito mais séria, mas isso começou e poderia ter sido evitado. Então, assim, não tem por que não participar, é um dever nosso, né? Acho que Denise está liderando com maestria isso aí e eu acho que a gente tem que começar pelo começo. E o que é esse começo? É informar as pessoas, né, que elas podem recorrer, tem uma série de medidas que elas podem tomar para não deixar chegar nesse ponto. Então, acho que como cidadão e hoje uma pessoa, né, que foi atleta e tem uma voz, a gente tem que usar isso a nosso favor, né? A mídia social, isso, ela tem uma força muito grande, né? E a gente consegue passar essa informação numa velocidade muito alta. E a gente tem que fazer que as pessoas, né, que essa informação chegue a cada vez mais pessoas, principalmente as mulheres, para a gente realmente diminuir o máximo possível desse problema grande que a gente tem. E atrair companheiros do esporte, né, doutora Denise, para essa campanha. Vamos trazer na ATP. Total, eu falei com a Denise Mineira, quando ela me convidou, acho que isso aí é portas abertas. O que eu falei assim, qual que é o mais importante? Pessoas sérias fazendo realmente uma campanha séria. Uma vez que a gente tem isso, né, liderado por uma pessoa extremamente respeitada e séria, não tem por que alguém não aderir a isso aí. Ô Bruno, infelizmente no próprio ambiente do esporte, né, não é incomum que a violência contra mulheres atletas parta até de técnicos, de dirigentes. Na sua opinião, como é que a forma como isso tem sido tratada, você acha que é adequada? Você acha que está
Estamos caminhando para melhorar isso? Eu acho que a gente está caminhando, mas eu acho que a gente ainda está um pouco distante do que eu, pelo menos, gostaria de ver. Eu acho que, se você falar, né, a violência no esporte, ela está muito presente, né, na mulher. Porque você tá mexendo com um momento de bastante fragilidade da pessoa, né? Não é porque é mulher, não, no homem tem também, né? Quando você perde um jogo, quando você está numa fase ruim, e você tende a apoiar nas pessoas que estão ao seu redor, né? É o seu elo de confiança, é o seu time, e muitas vezes tem um monte de gente se aproveitando dessa situação para impor certas coisas e criar uma dependência e ter esse abuso, né? Seja ele mental, físico, uma série de formas que você pode estar ali se aproveitando daquele momento. Então, eu acho que a punição tem que ser muito, muito severa contra isso, muito forte. Eu acho que é a forma que a gente tem de... Eu acho que muitas vezes esse tipo de coisa passa de uma forma mais suave por você ter um contexto, não, era da equipe, não, já conhecia há muito tempo, não, veja bem, não era isso o meu intuito. E a gente sabe quando aquilo ali... Quem é vítima não percebe o grau de violência que está sofrendo, quando é psicológico, principalmente. Exatamente. Né? Cria-se uma dependência, a gente vê, no mundo do tênis, a gente vê demais. Você vê certas pessoas, né, você vê muitas vezes meninas que estavam com certos treinadores ou preparador físico, os próprios, às vezes, fisioterapeutas tal, que estão numa situação de fragilidade, que começa ali com 15, 16 anos e cria uma dependência mental daquilo ali, absurda. E quando você vê, você fala, cara, não está certo isso. Né? E acho que a gente tem que tomar realmente uma postura mais forte em relação a isso. Doutora Denise, esse tipo de caso é de competência do Ministério Público, do CAUVD, por exemplo, da violência doméstica? Como é que é a atuação diante de denúncias assim, de atletas, por exemplo, contra técnicos, dirigentes, clubes? Uhum. Como é que o Ministério Público atua? Sim, ainda na esteira da resposta do Bruno, ele historia, né, em termos de exemplo, comportamentos de assédio moral, quiçá sexual, né, práticas de constrangimento. Toda e qualquer prática, ela precisa ser reparada e punida, né? É de competência, digamos, de atribuição do Ministério Público cuidar, né, do encaminhamento dessas denúncias, desses fatos, tomar conhecimento e processar. A promotoria, o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Violência Doméstica é um órgão de apoio e trata da violência de gênero, né, ocorrida no ambiente doméstico e familiar. Mas não por isso escapa do Ministério Público a apuração. O Ministério Público ele tem vários segmentos e promotorias especializadas. Então, se estiver fora a violência sofrida pela mulher, fora do ambiente familiar e doméstico, a promotoria criminal comum naturalmente cuidará daquele fato. Feito o registro, por exemplo, a atleta ela pode se reportar inclusive internamente, às ouvidorias. Hoje existe um controle, uma política de compliance, né, de bem observar as regras em todos os times, instituições, assim a gente espera, né, de maneira que a atleta ela pode se reportar naturalmente, primeiramente, às suas ouvidorias, né, que é a primeira rede de apoio que precisa ser forte, e como o Bruno colocou, punir severamente, sem prejuízo de, paralelo a isso, buscar o sistema de justiça e o sistema de segurança. O sistema de segurança, naturalmente, boletim de ocorrência, inquérito policial pela Polícia Civil, que vai concluir, encaminhar ao Ministério Público, o promotor de justiça vai oferecer ação penal e o Poder Judiciário vai apreciar e, sendo o caso, condenar. Né? Então, é um sistema de segurança, o sistema de justiça, trabalhando efetivamente na proteção das mulheres, seja com viés de violência doméstica ou não. Uhum. Bruno, o esporte profissional ainda é muito desigual quanto à questão de gênero, né? Com destaque às vezes para a remuneração ou para condições de desempenho do esporte, né? No tênis teve um movimento muito interessante, começou em 1968 com um ícone do tênis que é a Billie Jean King, né? Que trouxe um ganho para as mulheres nessa luta pela igualdade, né? Como é que está isso hoje no tênis?
Olha, eu acho que evoluiu bastante. A Billie Jean ela é um ícone do nosso esporte. Dentro das quadras nem se fala, né? Dispensa qualquer apresentação e comentário, mas muito fora das quadras. Ela foi uma das primeiras mulheres que realmente bateu de frente com esse sistema machista e falou, cara, veja bem, né, a gente merece também direitos iguais. E óbvio que a gente pode ficar falando horas e horas aqui de uma série de coisas, né? Você tem um olhar de negócio, você tem que um olhar de dinheiro, enfim. Eu acho que isso aqui não é o ponto principal, mas e sim você ter realmente condições, direitos, né, uma série de coisas, valores, princípios iguais. Aí, quando a gente fala desses pontos, não interessa, né, raça, cor, gênero e tudo mais. Você tem que ter essa igualdade. E a Billie Jean liderou isso e lidera até hoje com maestria. Mas você vê, foi um movimento que começou em 1968 e até hoje a gente está nesse processo de evolução. Então é algo constante, né? A gente não pode parar de falar desses assuntos e não pode parar de olhar com isso aí com um cuidado muito grande, né? Acho que a partir do momento que você descuida ou acha que chegou no momento bom, a tendência é ir para trás. Então, assim, por mais Billie Jeans em vários esportes, né, que usa realmente, né, porque ela é uma pessoa extremamente bem-sucedida, né, fez o seu papel dentro de quadra, ganhou seu dinheiro, ela pode sentar, ficar lá e curtir a vida dela, e ela realmente é uma porta-voz muito forte disso aí. E como a Denise falou, né, quando esse tipo de pessoa fala, né, o mundo inteiro quer escutar o que ela está falando. Então é importante ter esse tipo de pessoa. Mudanças, né? Causa. Então é importante ter esse tipo de pessoa no movimento. Outro dia vi um vídeo dela que aproxima muito de você, né, da Billie Jean, falando de como que ela prefere jogar dupla mista, homem e mulher formando um time, pela cooperação igual entre os gêneros, e que é assim que ela quer ver o mundo. Né, eu queria que você nos contasse sobre a sua experiência jogando dupla mista, né, e do que as mulheres são capazes. Eu sempre amei jogar dupla mista. Minha carreira inteira, eu joguei todos os eventos, né, a gente tem só nos grandes lãs. E óbvio, em alguns esportes você tem um desafio, porque você não pode comparar a força do homem com a força da mulher. No tênis é muito legal que você tem, obviamente, o lance da força, mas você consegue equalizar isso com outras dinâmicas, né? E a dupla mista é muito legal porque, primeiro, é extremamente especial você conseguir ter um homem e uma mulher competindo no mais alto nível, pela maior competição possível, que é ganhar um Grand Slam. E sempre foi muito, para mim, um jogo de xadrez, porque é pegar, né, o que as mulheres fazem muito bem e potencializar isso aí, e acho que a função do homem é quase que um escudo dentro das vulnerabilidades dela, dentro de quadra ali que tem. Então é muito legal, porque envolvia muita estratégia. E além do fato de você estar ali numa competição única, né, para o esporte, como eu falei, pouquíssimas competições. Então, para mim, sempre foi muito legal jogar dupla mista, e eu acho que nesse ponto o tênis tem essa vantagem muito especial de poder realmente mostrar esse lado aí, né? E a gente sabe, a questão da habilidade da mulher no esporte, isso é indiscutível, né? Quando você junta, você bota outras ferramentas aí, e a principal delas é força, não tem como competir. O homem é mais forte por natureza que a mulher, mas no quesito talento e a capacidade de executar aquilo ali é muito legal, porque quantas vezes a gente já jogou onde a mulher, em vários aspectos do jogo, era bem melhor que o homem. Então, até as isso... As duplas com as quais você jogou? Total, mas, por exemplo, as mulheres têm um lado muito interessante no tênis, que, por via de regra, elas são muito regulares do fundo da quadra. A mulher tem a capacidade de bater todas as bolas iguais que impacta, que a maioria dos homens não tem. O homem tem mais força, consegue gerar mais tipos de efeito por uma força mesmo, capaz de executar ele ali, mas as mulheres são muito regulares. Então, isso era um ponto que a gente usava demais. Eu falava, muitas vezes ele bate no homem porque ele não tem essa capacidade de aguentar essa trocação 5, 6 bolas. Ele vai ter que te ganhar na porrada. A partir do momento que ele tenta dar porrada, ele aumenta o risco. Então, tinha muito da estratégia de você saber usar isso aí, né, os pontos fortes de cada um para formar um time legal. E a relação homem e mulher, né, como parceiros? Cara, eu adorava, assim, porque
o esporte, o tênis, ele é muito individual, né? E você está o tempo inteiro ali lidando com homens dentro daquele ambiente. Poucas pessoas têm mulheres, né? O treinador, preparador física, né? No meu caso, da minha equipe, a única que era minha nutróloga, a doutora Renata. Mas não viajava, então não estava ali no dia a dia do negócio. Então, quando a gente tinha a oportunidade de jogar dupla mista, era legal demais, até por um debate muito bacana de perspectiva do esporte mesmo, como é que ela enxergava o jogo, o que ela via, porque ela tem um olhar diferente, ela tem que produzir coisas diferentes, porque ela não tem certas armas. O homem tem a capacidade de ter um saque muito forte, né? Você vai, vamos para o vôlei, é a mesma coisa, né? A mulher não consegue dar aquela porrada de saque, mas por causa disso, o passe dela é muito bom, porque ela tem que ter um nível de precisão muito alto. Enfim, e você vai tender a olhar. Então, para mim, esse relacionamento sempre foi muito bacana. Assim, misturar os ambientes era muito especial. Doutora Denise, eu queria falar sobre o aspecto da violência doméstica trazida para dentro do ambiente do esporte. Sim. O que esse ambiente do esporte pode fazer por vítimas de violência doméstica? Sim, Laura, esse ambiente do esporte pode fazer muito pela vítima de violência doméstica. Primeiro que a prática do esporte, ele desenvolve autonomia, ele desenvolve autoestima, e autonomia e autoestima para aquela que sofre violência doméstica são severamente atacadas. Então, ela consegue se desenvolver naquele ambiente do esporte e formar um escudo para quando ela traz essa vulnerabilidade para dentro de casa. Através do esporte se cria uma rede de proteção, de apoio, de noção do coletivo, de busca de informação, de apoio sócio-jurídico, inclusive, né? Cria-se através do esporte um espaço de pertencimento e encorajamento que faz com que essa vítima de violência doméstica transite por esse ambiente agressivo com mais desenvoltura e tenha mais recursos dele sair, justamente porque o esporte, e Bruno acho que vai concordar comigo, desenvolve essas duas habilidades severamente atingidas pela violência doméstica, que é autonomia e autoestima. É preciso que esses ambientes sejam saudáveis. Total. Para acolher essas mulheres. Eu acho que você cria um grau de coragem. Acho que as pessoas que praticam esporte, elas estão expostas a situações que você requer, né, lidar com seus medos, com a pressão, com a coragem no dia a dia, né? Quando você vai dar um saque ali, quando você está perdendo, você tem que buscar um jogo, você tem que entrar e enfrentar um adversário que é melhor que você, né? No vôlei ali, quando está uma vantagem contra. E eu acho que isso traz, né, reflete no seu dia a dia. E a mulher que está exposta a esse tipo de violência requer dela uma coragem enorme, né? Porque ela tem um medo gigantesco, ela vai ficando cada vez mais retraída. Então, acho que o esporte ele é transformador na vida das pessoas em várias frentes. E essa é mais uma que o esporte pode contribuir demais. Você percebe a consciência de quem está, né, nesse meio esportivo, um olhar atento para perceber quando uma mulher precisa de ajuda? Você já acha que existe uma consciência? Eu acho que existe. Vamos lá. Eu acho que quem está no mundo do esporte de uma forma constante, eu acho que tem um olhar bem mais crítico e bem mais sensível a isso, do que pessoas que muitas vezes estão isoladas e não estão lidando com esse tipo de situação. Então, eu acho que o atleta e o ambiente do esporte, ele pode ser muito positivo para a gente ajudar nisso aí, porque as pessoas realmente estão expostas a situações de níveis de estresse e pressão. Não vou falar não necessariamente maiores que a pessoa que não está envolvida, mas com mais frequência. E isso ajuda a criar realmente uma força, uma casca e um olhar de situações que estão acontecendo e poder contribuir e intervir naquele momento. Queria encerrar te pedindo para mandar um recado para quem está nos assistindo, né, sobre a importância de participar dessa campanha e de perceber essas situações. Bom, acho que o recado para mim é o seguinte: é um momento de se unir para passar informação e acho que principalmente
trazer um elo de coragem para essas pessoas que estão passando pela situação, de saber o seguinte, corre atrás de ajuda, que você não vai estar sozinha, né? Vai ter gente querendo te ajudar, né, e te tirar da situação. Então, acho que é um papel nosso conseguir, né, trazer esse conforto para o maior número possível de pessoas. Então, quem puder ajudar, participar, independente do tamanho, do engajamento, da pessoa, seguidor, enfim. Quanto mais a gente falar disso, quanto mais a gente levar informação, melhor vai ser para todo mundo. Perfeito. Muito obrigada por você ter vindo aqui conversar com a gente. Foi meu. Doutora Denise, mais uma vez, né? Obrigada. Estamos juntas aqui nessa campanha. Queria fazer um fecho, posso? Claro. Ele está até aqui comigo, porque é um artigo de lei que traduz a equidade de gênero no esporte. E acho importante trazer isso para a gente. Nós temos a Lei Geral do Esporte de 2023 e o seu artigo 3º me permita ler. É direito da mulher, em qualquer idade, ter oportunidades iguais de participar em todos os níveis e em todas as funções de direção, supervisão e decisão na educação física, na atividade física e no esporte, para fins recreativos, para a promoção da saúde e para o alto rendimento esportivo. Isso significa, então, que o esporte deve ser não só uma ferramenta de superação individual, mas também um campo de promoção de equidade. Para além do ambiente esportivo fortalecer, também nesse ambiente esportivo, ela pode exercer os cargos de direção, como comissão técnica, treinadora, preparadora física, nutróloga, enfim, a mulher, além de atleta, ela também pode ocupar legitimamente o espaço de poder que a ela também é legítimo. Eu espero que isso só evolua, né? Isso. Muito obrigada mais uma vez a vocês dois. Muito obrigada, Laura. Obrigada, Bruno. Bom demais. Obrigado. E a você que está nos assistindo, confira nossos outros programas. A gente fala muito sobre essa campanha aqui na TV MP, no nosso canal mpmg.oficial no YouTube. E acompanhe as notícias do Ministério Público de Minas no nosso site e nas redes sociais, conferindo lá os vídeos desta campanha Cartão Vermelho ao Feminicídio. Eu volto em breve. Até. Obrigada.